Fala galera que curte o nosso canal, o canal Pitbull novamente no ar para mais um programa Artilharia Pesada. E hoje a gente está aqui com o Lucas e com o Guilherme. Nós vamos falar um pouquinho sobre a banda Engenheiros de Almas. Acompanhem! Então, antes de iniciar o nosso bate-papo, obviamente eu vou passar a palavra para os nossos convidados para eles se apresentarem para vocês e falarem o que eles fazem. Fiquem de olho. Olá, sou o Lucas, eu sou responsável pela banda como um todo. A banda começou como uma one-man band, então eu sou o guitarrista, o baixista e o compositor da banda e também já fui o vocalista. Eu sou o Guilherme, eu sou produtor musical, eu ajudo aqui o Lucas a transformar em realidade o Engenheiro de Almas. Já também fiz algumas coisas para ele em relação a tocar alguns instrumentos nas músicas, tocar guitarra, em algumas músicas mesmo baixo, cantar também. Mas a minha função principal é de ser produtor e engenheiro de som, de transformar tudo isso, todas as ideias dele em realidade mesmo. Muito bem, galera, então estamos aqui com um integrante do Engenheiros de Almas e o produtor da banda também. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então vamos lá, Lucas, conta pra gente como é que se deu a ideia de montar o Engenheiros de Almas. Antes de ser um músico, cara, eu sou principalmente alguém que escuta muita música. Eu sou uma pessoa que é absurdamente eclética, não só dentro do metal, mas de todos os estilos de música, música erudita, jazz. E eu sempre tive aquela vontade de tentar reproduzir com as minhas ideias aquilo que eu escuto. Então, o Engenheiros de Almas era para ser uma coisa muito pessoal, tanto que surgiu inteiramente como uma one-man band, muito inspirado em projetos de metal como o Burzum e outras bandas que são centradas em uma pessoa só. Posso colocar um Black Sabbath e ao mesmo tempo colocar um pop rock, um black metal misturado com power metal. Era ser uma coisa única. Agora, uma curiosidade, né? Engenheiros de Almas é um nome bem diferente. Como é que surgiu a ideia de colocar esse nome? Aí é um pouco de história. Engenheiros de Almas é um termo que era usado na ex-União Soviética para se referir aos artistas, escritores, músicos, que eles tinham como objetivo mudar a humanidade, criar um novo homem. E isso dentro daquele contexto de autoritarismo. Eu sou muito fã do livro do George Orwell, o 1984, e eu gosto dessa temática do totalitarismo tomando o lugar da individualidade das pessoas. Então muitas das músicas do Engenheiros de Almas são justamente críticas a qualquer tipo de totalitarismo, seja o político, como eu falei, o soviético, o comunismo, mas também o excesso de religiosidade, o radicalismo religioso, mas também o excesso de paixão, pessoas que matam pelo amor, também pessoas que dedicam a sua vida ao uso de drogas. O Engenheiros de Almas é uma grande crítica ao totalitarismo e uma defesa ao individualismo que as pessoas deveriam ter, se isso é possível. Lucas, você comentou um pouquinho pra gente sobre alguns estilos, né? Quais são, na verdade, de fato, as influências que o Engenheiros de Almas tem? Que bandas que você se baseia para poder construir o som? Essa pergunta é difícil, mas eu vou tentar. Eu sempre vou acrescentando no meu repertório novas bandas, nunca excluindo. Então, minha paixão com o rock pesado começou com as influências do classic rock, né? Led Zeppelin, Pink Floyd. Mas depois, naquela moda do new metal, eu fui incorporando alguns estilos mais pesados. Então foi o System of a Down. Depois eu tive a minha fase mais true e comecei a escutar os clássicos do metal. Então incluí o Iron Maiden, o Metallica. Depois eu fui incluindo bandas mais pesadas, comecei a escutar death metal, comecei a escutar black metal. Então entrou o Burzum, entrou o Slayer,
Entrou o Nile, uma banda de death metal que eu gosto muito, Sepultura. E depois, quando eu fui avançando, eu fui descobrindo bandas mais diferentes, como o Alcest, que consegue quebrar o paradigma do black metal e faz um black metal mais bonito, com melodias mais agradáveis. Bandas recentes como Death Raven, que também é a mesma coisa, pegou o som pesado do black metal e deu uma cara mais acessível. Fui incluindo bandas mais extremas, como Funeral Black Metal, bandas como Skepticism. Eu sempre fui acrescentando novas bandas, por mais diferente que elas sejam. O Engenheiros de Almas é uma compilação estilística de tudo que o metal e até outros estilos de música podem oferecer. Eu acredito que qualquer pessoa que gosta desse metal, em algum ponto vai se identificar com alguma música no Engenheiros de Almas. Passar a palavra para o Guilherme, que é o produtor musical. Ele é dono da GPR Produção Musical. Ele vai falar um pouquinho sobre toda essa questão de produção musical do Engenheiros de Almas e também de outras bandas que ele produz. Por favor, Guilherme. Então, tudo começou também quando eu tinha 16 anos, né? Sempre curti gravar as minhas próprias coisas, né? Eu também sou músico. Então, a partir de então, eu comecei a produzir demos para bandas de amigos, até se transformar numa coisa profissional que é hoje. Produzir Engenheiros de Almas foi um aprendizado muito interessante, porque, como o Lucas falou, ele é bem diverso. Então eu tive que aprender muita coisa, por exemplo, em relação ao metal que eu desconhecia. Conhecia o clássico, né? O Iron Maiden, o Sabbath, até o Zeppelin um pouquinho. Mas, por exemplo, conhecer o Alcest, conhecer o Amon Amarth, foram experiências únicas, né? Porque questão de timbres, de bateria, de guitarra, foram experiências que, assim, eu pude ver, nossa, como é diferente, ou como que eu posso incorporar isso, ou como que eu vou fazer isso. E trabalhar, por exemplo, em relação a algo que mistura as coisas, como o Engenheiro de Almas faz, é bem interessante porque, assim, você não está preso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer assado. Como que eu posso fazer a guitarra de um estilo com a bateria de outro, né? Então, acaba sendo interessante porque é algo que é realmente único, né? É como se você pegasse e misturasse um pouco de Pink Floyd com um pouco de Amon Amarth. Então, fica uma coisa bem diversa, bem divertida de fazer. E acaba sendo até uma mistura bastante inusitada, né? Sim, sim, exatamente. Como é algo que não existe por aí, a gente tem que criar, a gente tem que falar, pô, como é que vai encaixar uma coisa, uma ópera metal, né, que nem a gente fez agora, que é uma ópera rock, só que pesada. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, são coisas que a gente tem que criar realmente, né? Mas é algo extremamente bacana, a gente falar algo que a gente pode realmente inovar e ser a gente mesmo, né, sem medo. Bacana, Lucas, o que eu queria agora te perguntar, né? Eu sei que o Engenheiros de Almas lançou 2 álbuns, né? Que foi o Manifesto em 2014, o primeiro, e o segundo de 2016, que é o Diário de Rodolfo Kundera, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente a concepção desses álbuns e qual foi a repercussão que eles trouxeram pra banda, por favor. O Manifesto é um álbum mais tradicional, que tem músicas que seguem a minha tendência, são homenagens a influências que eu gosto muito, críticas sociais. Foi um aprendizado como músico e como produtor aqui para a gente se conhecer como músicos e como compositores. Agora, o segundo álbum, o Diário de Rodolfo Kundera, já foi um desafio mais interessante. É um álbum conceitual. Eu fiz muito inspirado pelo The Wall, do Pink Floyd. Legal. E eu construí cada música em cima de uma história que eu escrevi, que é a história de um menino que ele está em busca de descobrir quem ele é. Esse álbum é uma brincadeira contra os tempos modernos, que as pessoas elas andam muito perdidas em busca de algo a acreditar. Então elas ficam nessa dança, trocando de religião, trocando de vícios, trocando de estilo, de tribo urbana. É uma verdadeira crítica a esse totalitarismo da própria mente das pessoas. Maravilha. Quer dizer, é uma história e tanto, daria para fazer um roteiro de cinema. É Muito um sonho bom. que a gente tem. É um sonho que vocês têm? Sim, a gente tem, porque o próprio The Wall, ele se tornou um filme 3 anos depois do álbum. Sim. Se a gente tiver condições, um dia será um grande prazer a gente conseguir concretizar isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do segundo álbum, o Diário de Rodolfo Kundera, em termos de concepção de produção musical, por favor. O Diário, como o Lucas falou, ele é um álbum conceitual, parecido com The Wall. Então o que acontece? Cada música se liga na outra, né? Então você não tem uma coisa que, uma música independente, ela acaba e depois começa a outra. Uma música, ela tá acabando e a outra já tá começando ao mesmo tempo. Por isso que, inclusive, é interessante ouvir o álbum como se ele fosse uma peça única de 27 minutos, se não me engano. E não como 8 músicas individuais, né? Porque, realmente, se você ouvir, você vai perceber que ele conta uma história. Então a coisa vai fluindo uma na outra, né? Então você tem as etapas realmente da política, que depois vai pro amor, que depois vai para as drogas, enfim. O grande ponto é o seguinte, você trabalhar as questões de como que você pode colocar os sons para representar as emoções que o personagem sente. Então, por exemplo, a questão política, você colocar o som de uma manifestação realmente acontecendo, né? De você colocar, por exemplo, na questão das drogas, simulação de sexo, por exemplo, de sons de sexo, que é o que a gente fez também, que ficou bem interessante. A questão, por exemplo, de colocar uma reza na questão da parte religiosa, de colocar um pastor falando, ministrando. Então são todos elementos que eles estão até mais além da própria música, são coisas que estão para complementar e contar a história de forma real, para você se sentir imerso nela, como se você estivesse ao lado do personagem vivenciando tudo aquilo que está sendo contado. Ou seja, é fazer com que o ouvinte mergulhe de fato, não só na música, mas naquela atmosfera que vocês se propõem a contar a história, vamos dizer assim. Exatamente. No fundo, se você parar para pensar, a música é apenas um apoio para todo o resto. Porque o mais importante é a história e o que a história quer passar, qual é a mensagem que ela tem a passar. A música em si, ela vai estar lá para dar o apoio. Mas, por exemplo, esses complementos, que no fundo são mínimos, mas são fundamentais ao mesmo tempo, entendeu? Porque realmente, assim, o que a gente tá querendo é que a pessoa que escute, ela pare para pensar na história. E para isso a gente vai utilizar desses elementos. Mas, obviamente, pode ser ouvido como um álbum de metal excelente, né? Com bons timbres de bateria, de guitarra, etc. Né? Então, acho que dá para ser as duas coisas, mas o nosso principal foco e intenção é de contar a história mesmo. Fantástico, muito bom. Hoje eu acordei, não sei o que aconteceu. Todo dia a dia que antes conhecia desapareceu. Ok, Lucas, voltando agora aos álbuns novamente, né? No primeiro álbum você fez os vocais. Já no segundo álbum você convidou um vocalista. Por que se deu essa transformação, né? Essa ideia de chamar um convidado? Eu queria ter uma outra pessoa com ela, além de ela pudesse se especializar, se focar só na gravação do vocal, ela também compusesse as letras e analisasse as minhas ideias e viabilizasse elas, para que ela entendesse o meu conceito e executasse eles como se fosse ela o personagem, ela fosse o Rodolfo Kundera. Perfeito, muito bom. Então, na verdade, ele é um vocalista e também um letrista. Isso, vocalista e letrista. Maravilha. Foi muito legal, inclusive, essa questão de ter uma terceira pessoa, porque ele realmente se envolveu com a história. Então ele passou meses para compor as letras e muitas coisas mesmo ele tirou da própria experiência pessoal dele. Então você vê que na hora que ele canta com uma certa emoção, principalmente na música As Últimas Consequências, ele canta com uma emoção muito forte, depois ele revelou, não, isso foi uma coisa pessoal minha que eu coloquei, que eu também me identifiquei com o personagem e coloquei ali. Então deu uma emoção a mais que a gente falou, nossa, essa aqui realmente ficou com algo especial, ficou algo assim, a gente sentiu na hora que acabou de gravar, a gente falou, uou, peraí, essa aqui tem algo a mais do que as outras, hein? Tipo, tem uma emoção na forma de cantar, que realmente deu um quê a mais, né? O cenário da música pesada, do rock, o cenário nacional, como que vocês acham que está indo? Eu, sinceramente, acho que está tendo uma contradição. Nunca antes a gente tem tanta riqueza de bandas com influências totalmente diferentes, uma produção excelente, mas ao mesmo tempo nunca parece que não está tendo uma conexão muito grande entre o público e as bandas. Eu acho que isso é o que a gente precisa melhorar muito.
Eu acho que um grande ponto é o seguinte, o público ele tá muito restrito só em querer ouvir coisas antigas e tá pouco disposto a ouvir coisas novas, a descobrir coisas novas. Eu acho que assim, não é questão só de, existe o mainstream, existe o underground. A questão é que as pessoas, elas parecem que têm medo de ver uma banda diferente, ou gastam R$300 para assistir um show de uma banda consagrada e não gastam R$10 para ver o show de uma banda nova, né? Então acho que esse é o principal ponto, apesar de que o metal, acho que mais do que o rock padrão, ele tem um público muito mais fiel. Então eu vejo que o metal, assim, ele consegue segurar mais o público que ele já tem, né? Agora o rock mesmo um pouco mais leve, por assim dizer, ele realmente está em uma queda um pouco mais acentuada. Bom, muito obrigado, Lucas. Obrigado, Guilherme, por vocês estarem aqui hoje com a gente. A gente está em plena Avenida Paulista. Alguns dias atrás estava um sol nessa cidade que ninguém aguentava. E hoje está um frio, está nublado, enfim. E os caras estão super dispostos, vieram aqui atender o convite do nosso canal. A gente fica muito honrado. Você que está aí assistindo o nosso vídeo, não deixe de dar o tradicional like, não deixe de compartilhar e, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nós precisamos de vocês. No inbox aqui embaixo a gente vai deixar as informações das redes sociais do Engenheiros de Almas. Não deixem também de conferir a página deles no Facebook, de conhecer o trabalho deles lá no YouTube, galera. Todos nós precisamos desse apoio ao underground, ao cenário, à cultura de uma forma geral. A gente agradece e nos vemos em breve. Valeu, galera! Nada é por acaso se você acreditar nas coisas que um dia a vida pode dar.